Olá, sejam todos bem-vindos hoje a mais um vídeo aqui no nosso canal, na parte UPTV Educação. E hoje na nossa parte então, de matemática, vamos ver mais uma questão que foi feita, né, na prova de docente 1 lá de Maricá, deste ano de 2024. Antes de começar então esse vídeo, meu nome é William Pessoa e não se esqueça de continuar se inscrevendo no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Na nossa questão de hoje, né, nós vamos então ver aqui o seguinte problema, né, que diz o seguinte: uma fábrica de camisetas produz 400 unidades em 8 horas de trabalho, com 5 máquinas operando simultaneamente. Devido a um aumento na demanda, a fábrica então precisa aumentar a sua produção para 600 camisetas. Para atender esta demanda, a fábrica então planeja aumentar o número de horas trabalhadas de trabalho para 10 horas por dia. Assumindo que todas as máquinas têm a mesma capacidade de produção, a quantidade de máquinas necessária para atingir essa nova meta de produção é igual a. Então ele quer saber a quantidade de máquinas, né, que tem que ser adquiridas aí, né, para o trabalho. Então vamos lá. Então, o que nós vamos fazer então aqui, né? Aqui nós temos que utilizar a nossa conhecida regra de 3 composta, né? Mas antes vamos separar os nossos dados, tá? Vamos lá separar os nossos. Então, ele diz que nos dados iniciais, né? Ele produz então 400 unidades, né, de camisas, né? E ele trabalha então 8 horas, né? As máquinas trabalham 8 horas. E no início, então, tem 5 máquinas, tá? Então, nós temos camisa, horas e máquinas, tá? Tudo simultâneo, tá bom? Aí, ele vai aumentar, então, a sua produção aqui, ó. Aumentar, tá? A produção. Então, para isso, para 600 camisetas. Então, ele vai produzir agora, né, 600 camisetas. E ele pretende, então, aumentar o número de máquinas. Então, ele vai aumentar o número de horas, né? Vamos fazer assim. Primeiro, aumentar o número de horas por dia, que são 10. E ele vai aumentar o número de máquinas. Então, o número de máquinas é o valor desconhecido que a gente quer. Então, a máquina vai ser X, tá? Então, como é que vai ficar a nossa regra de 3 composta, né? Então, aqui vai ser... Deixa eu só botar aqui. Então, vai ser a nossa querida regra de 3 composta, tá? Então, ela vai ser composta por quem, né? Então, vai ser composta por camisetas, tá? Vai ser composta por máquinas e vai ser composta pela horas, tá? Então, no dado inicial que a gente vai colocar na nossa primeira linha. Então, vai ser quem? 400. Total de máquinas, que são 5. E total de horas, que são 8, tá? E na segunda linha, é o que ele vai fazer agora, o valor que eu quero, né? Então, vai ser 600 unidades, né, de camisetas, né, que aumentou a produção. X é a quantidade de máquinas que ele pretende adquirir e aumentou então para 10 horas, tá? E vamos lá, né? Então, vamos ver a relação agora aqui de direta e inversa, né? Então, vamos ver, né? Vamos pegar aqui então a parte de máquinas, né? Se ele aumenta a parte de máquinas, né? Ele aumenta também a produção, né? Então, são porções diretas, né? Então, se ele diminui, também diminui a quantidade de produção. Então, aqui, ó, na parte de camisetas, né? A gente bota, então, a setinha para cima. Então, vai ser aqui direta, tá?
né? Porque é relação direta com a máquina, certo? Se ele aumenta a quantidade de máquinas, aumenta a produção. Se diminui a quantidade de máquinas, diminui também a produção, tá? E aí, vamos para horas, né? A parte de horas é que o pessoal aí, né, se embolou, né? A maioria do pessoal então se embola, né, nessa parte das horas, né? Então vamos entender como é que funciona então essa relação das horas, tá? Então vamos lá, nós temos então no início 5 horas, não, 5 máquinas, tá? Trabalhando 8 horas diárias. Mas, né, se a gente aumenta a quantidade de máquinas, a gente também pode diminuir, né, a quantidade de horas, né, porque vai aumentar o número de máquinas, mas também vai diminuir, pode diminuir a quantidade de horas. E se a gente aumenta a quantidade de horas, né, pode também diminuir a quantidade de máquinas, tá? Então, nesse caso aqui, as horas será inversamente proporcional, né? Por quê? Porque se a gente aumentar o número de máquinas, a gente também pode diminuir o número de horas, né? Então, aqui nesse caso aqui também, né, nesse caso em específico, as horas será inversamente proporcional. Então, setinha para baixo, tá? Então, aqui será inversa, né? Porque justamente o que eu falei. Se a gente aumenta o número de máquinas, né, trabalhando simultaneamente, também pode diminuir o número de horas, tá? Agora, se a gente aumenta, se a gente diminui o número de máquinas, aí a gente pode também elevar o número de horas para atender a demanda da produção, tá? Por isso que ela é inversa, tá? E aqui, então, no número de máquinas também será direta, tá? O número de máquinas será diretamente proporcional ao número de produções, tá? De camisetas, tá bom? Então, como é que vai ficar? Tudo que for direta, né, com a setinha para cima, ela vai manter. E tudo que for com a setinha para baixo, a inversa, ela vai inverter. Então, vai ficar da seguinte maneira. Então, vai ser, ó, 5x igual 400 sobre 600 vezes, agora invertendo, tá? 10 sobre 8, tá? Aqui eu posso simplificar por 100, tá bom? E aqui também simplificar por 2, tá? Então aqui dividindo por 2, em cima e embaixo eu vou ter quem? Eu vou ter 2 terços, tá? E aqui simplificando por 2, eu vou ter 5 quartos, tá? E aqui também, mais uma vez, eu posso simplificar por 2, ó. Simplificando por 2, eu vou ter 1 meio, tá? E agora multiplicar, né? Agora vamos multiplicar. Então, aqui vai ser 5x, 5 sobre x, igual 5 vezes 1, 5. 2 vezes 3, 6. E agora multiplicando cruzado. Então, vai ser 5x igual a 5 vezes 6. Como eu tenho 5 em ambos os lados da igualdade, eu posso também simplificar. Então, x vai ser igual a 6. Tá? Então, nosso gabarito aqui nessa questão é de letra A. Tá bom? Entendeu essa relação? Tá? Então, para esta questão aqui na nossa regra de 3 composta, né, nós temos então que entender esta relação então com horas trabalhadas, né, e com a relação também do aumento na produção aí das máquinas, tá? Então, eu sempre pensando assim, né, se diminui, né, se diminui a produção, né, também diminui o número de máquinas, mas pode aumentar o número de horas, né, trabalhadas. E ao contrário também, né? Se aumenta o número de máquinas, aumenta também a produção, mas também pode
diminuir o número de horas. Então, por isso que as horas são inversamente proporcional à produção e ao número de máquinas, tá bom? Espero que tenha gostado aí desta questão de hoje, né? Lembrando sempre, é claro, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Se você fez diferente, deixe aí na zona de comentários, né? Que eu sempre leio todos os comentários de vocês. Então, por hoje, é esta questão que nós temos, aí então que foi da questão de Maricá, tá bom? Muito obrigado. Então, fiquem de olho aí no nosso canal. Por hora, é isso.